Olá, meninas, a paz do Senhor Jesus. Que alegria, grata a Deus por poder compartilhar com vocês esse tempo. Lembrando que é o 10º ano do nosso Congresso de Mulheres aí de BH. Falo com vocês direto aqui da Bahia. Estou de longe, mas estou bem pertinho de vocês. Saudade de muitas, das que eu conheço. Você que eu ainda não conheço e que está assistindo esse vídeo. Já quero desde já declarar o meu amor em Cristo e declarar que você será edificada no Senhor. Amém? Nós temos esse ano, nesse congresso, o tema essência. Não podia ser melhor. Eu acho que esse tempo está bastante propício para voltarmos à essência, para identificarmos qual é a nossa essência, para nos autoavaliarmos, para buscarmos estar em silêncio junto ao Pai, quietos, nesse tempo em que a gente precisa ficar um pouquinho mais a sós, que possamos ficar a sós com o Espírito de Deus. Amém, meninas? Eu quero compartilhar com vocês algumas questões que Deus vem falando comigo há alguns dias já, orando e pedindo ao Senhor sempre a direção. E Deus falou muito fortemente comigo no livro de Jonas, no capítulo 1. Quero lembrar o contexto, que é o contexto da salvação de Nínive, a salvação de um povo. Deus levanta um profeta, que é Jonas, dá uma ordem a Jonas para que ele embarque para Nínive e em Nínive ele pregue o evangelho. A Bíblia diz que Jonas, fugindo da presença do Senhor, embarca sim num navio, mas para um lado contrário, o lado oposto, ele embarca para Tarsis. No meio disso tudo, uma grande tempestade, um tempo muito difícil. Eles tiram sorte ou ficam ventilando possibilidades para saber por que aquilo que está acontecendo com eles. E a Bíblia diz que então eles vão até Jonas, encontram Jonas dormindo no porão do navio. E enquanto Jonas é acordado e inquirido, eles fazem algumas perguntas. E dentro desse nosso tema, que é essência, e eu quero falar diretamente sobre identidade e propósito, eles fazem algumas perguntas a Jonas. A palavra do Senhor no 1º capítulo de Jonas, no versículo 8. Ela começa assim: o que foi que você fez? Eu estou com a Bíblia na linguagem viva, a Bíblia viva, é uma linguagem muito interessante, gostaria de indicar a você. O que foi que você fez? Perguntaram, para provocar essa tempestade que está quase nos destruindo. E eles fazem algumas perguntas. A primeira: quem é você? A segunda: qual a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? E a que povo você pertence? É interessante essa inquisição, né? Eles vão inquirir Jonas sobre a identidade dele. Quem é você? E eu quero perguntar a você, e na verdade o Espírito de Deus pergunta a você nessa noite: quem é você? A que povo você pertence? Qual a sua profissão? De onde você vem? Para onde você vai? Ou seja, qual o propósito da sua vida? Qual é a sua identidade? E nesse momento, eu queria estudar a palavra de Deus com você, para que você compreenda que existem coisas que são muito, muito importantes, mas existem coisas que são essenciais. E a sua identidade é algo essencial. A sua identidade, saber quem você é, te leva a um futuro, te leva a um propósito. Porque afinal de contas, se você não souber quem é muito provável que você não saiba nem onde está hoje, nem aonde você quer chegar futuramente. E Jonas, ele responde a essas perguntas. No versículo 9, Jonas responde: eu sou hebreu, adoro ao Senhor, o Deus dos céus, que fez a terra e o mar. E logo depois ele explica toda a trajetória dele até aquele instante,
aquele momento daquela tempestade, daquele possível naufrágio. E ele vai explicar tudo isso, mas ele diz: eu sou hebreu. Ele começa a se identificar naquele momento. E eu quero chamar você e convidar você a se identificar. Quem é você? Ele diz: eu adoro ao Deus Criador dos céus e da terra. Você é um adorador, uma adoradora. Você é alguém que conhece ao Senhor. Você é filho de Deus. E aí eu quero me ater a essa questão da filiação e paternidade. Porque por muitas vezes nós nos relacionamos com Deus como se Ele estivesse muito distante de nós. Fazemos orações rebuscadas, fazemos orações repetidas, e poucas são as vezes em que a gente vai para o colo do Pai, sem muita firula, sem muitos obstáculos, só para desfrutar da presença dEle, desfrutar do colo de Deus. E essa é a essência de quem Deus é e daquilo que Ele quer. Lembre-se que quando Ele fez o homem, colocou no jardim, Ele vinha todos os dias para estar com o homem. O grande prazer que Deus tem é estar comigo, é estar contigo. O Senhor, Ele é um pai querido, amoroso, que deseja estar muito próximo, com muita intimidade. Mas muitas vezes nós nos distanciamos de Deus, seja pela religiosidade, seja pelas circunstâncias, pelo trabalho, sejam pelos problemas que vivemos, sejam pelo passado, pela relação que tivemos com os nossos pais, né? Porque isso tem uma implicação direta no relacionamento com Deus como Pai, o relacionamento que tivemos com os nossos pais terrenos. Então eu quero, em nome de Jesus, declarar que você receberá uma porção a mais na sua identidade de filha. Porque você é uma querida, você é menina dos olhos do Pai. O Senhor te ama, o Senhor deseja estar com você, o Senhor quer estar com você. Para isso eu também quero trazer aqui o texto com a parábola do filho pródigo. É interessante, irmãos, que é uma das parábolas mais conhecidas, se não a mais conhecida de toda a Bíblia. E muitas vezes nós nos deparamos com ela, mas eu quero ainda, nesse tempo, receber de Deus junto com vocês algumas verdades que estão explícitas nessa parábola que Jesus conta. A palavra do Senhor no capítulo 15, a partir do versículo 11. Jesus vinha conversando com seus discípulos e ele diz: para explicar ainda melhor esse assunto, contou-lhes a seguinte parábola. Um homem tinha dois filhos. Quando o mais jovem disse ao pai: pai, eu quero agora a minha parte na herança. O pai concordou em dividir a fortuna entre os dois filhos. A Bíblia relata, a partir do versículo 13, que esse filho se ausenta de próximo do pai, ele vai para longe do pai, ele pega toda essa herança, essas posses, essa riqueza e gasta dissolutamente longe do pai. Mas no verso 17, a Bíblia começa a relatar esse filho voltando para casa. E eu quero falar muito seriamente sobre isso com você nesse tempo. Que é o retorno para a essência. É voltarmos para casa. Que é o nosso tema, que é a busca por estar diante de Deus. E no verso 17, a palavra de Deus diz assim: quando ele finalmente voltou ao seu juízo, disse consigo mesmo: lá em casa, até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e aqui estou eu, morrendo de fome. Eu vou para casa, junto do meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, já não mereço ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados.
Então ele se levantou e voltou para casa, para junto do seu pai. A Bíblia relata que esse filho chega em casa e tudo isso que ele imaginou longe de casa, ele faz ao chegar em casa. De fato, ao chegar em casa, ele chega para o pai e diz: Pai, eu pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me trate como um servo. Mas o fato é que o pai não tratou ele dessa maneira. O pai o recebe de volta de braços abertos, ele abre os braços, ele faz um banquete, ele coloca nesse filho roupas novas, sandálias nos pés, anéis nas mãos, e ele se alegra e ele festeja o retorno desse filho. Ele festeja com esse filho a intimidade. Ele festeja com esse filho o retorno dele, a presença do pai. E nós precisamos entender que a presença é a essência. Estarmos na presença do Pai é a essência de todo o Evangelho, de toda a nossa vida. Distante do Pai não tem alegria, distante do Pai nós não somos realizadas, distante do Pai nós corremos riscos, distante do Pai nós jogamos fora tudo que temos, distante do Pai nós nos misturamos. E como a Bíblia relata que esse menino, até trabalhando com porcos, desejava se alimentar das alfarrobas ou das vagens, daquela comida que era jogada para os porcos. Longe do Pai não temos esperança, longe do Pai não tem amor verdadeiro, longe do Pai não tem luz. E a essência é estarmos perto do Pai. A essência é o Pai. E esse menino volta e fala tudo isso. Mas é interessante é que, como nós estamos agora falando de filiação e paternidade, essa parábola não trata somente de um filho, mas de dois. Observe que eu li com bastante ênfase o texto que diz que eram dois filhos. O filho mais novo pede a herança e vai para longe. O filho mais velho recebe também a herança e fica perto. Mas aí, olha só o que acontece. No verso 25 do mesmo capítulo 15. Mas o filho mais velho estava no campo trabalhando. Quando ele voltava para casa, ouviu a música e as danças e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. E a resposta veio: seu irmão voltou, contou o servo. E o seu pai matou um novilho gordo e preparou uma grande festa para comemorar a volta dele ao lar, vivo e com saúde. O filho mais velho ficou muito irado e não queria entrar. O pai saiu e insistiu com ele. Porém ele respondeu ao pai: esses anos todos, ouça o que o filho mais velho diz. Esses anos todos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E durante todo esse tempo, o Senhor nunca, olhe novamente ele dizendo, o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com os meus amigos. E aí ele diz: mas quando volta esse seu filho, depois de gastar o dinheiro do Senhor com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho gordo? E aí o pai olha para o filho mais velho e diz: olha, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Porém é justo comemorarmos, pois ele, o seu irmão, estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi encontrado. Nós vemos aqui dois relacionamentos paternos, filho e pai. Nós vemos um filho que teve a intimidade de pedir a herança antes mesmo do tempo determinado. Um filho que tinha acesso ao pai. Um filho que sabia de toda a lei que se cumpriria
após a morte do pai, a herança que seria recebida, mas que sabia intimamente no relacionamento com o pai, a possibilidade dele ir ao pai e receber antecipadamente a sua herança, porque ele sabia do amor do pai, ele conhecia o coração do pai, ele sabia que o pai tinha prazer em dar, prazer em compartilhar, prazer em dividir, e ele vai diante do pai e pede a herança. E de fato, o que é que o pai faz? Entrega a herança. Porque o pai tem prazer em entregar na minha vida, na sua vida, tudo aquilo que ele prometeu. Porque o que é do pai é meu, o que é do pai é seu, o que é do pai é nosso. E aí esse menino sai e vai para longe. E quando ele volta entendendo que ele desonrou o pai, entendendo que ele não agiu dignamente como filho, entendendo que ele feriu a honra que deveria ter dado ao pai. E a Bíblia diz, ele caindo em si, ele voltando a juízo, ele volta e chega diante do pai, e mesmo que ele tivesse feito tudo isso, o coração do pai é tão longânimo, tão amoroso, tão perfeito, porque isso retrata a Cristo e a igreja, retrata a Deus, ao pai e a nós, filhos. E ele então recebe esse menino, o filho mais jovem, com uma alegria tão grande, porque ele estava morto, estava longe de mim. Porque longe de Deus só há trevas e morte. Ele estava morto e agora reviveu. Volte para o Pai e tenha a oportunidade de viver de novo, de viver bem, de viver aquilo que é o propósito de Deus, os sonhos de Deus para a sua vida. O Pai te espera de braços abertos. O Pai não te espera apontando um dedo. O Pai não te espera te acusando do seu pecado. O Pai não te espera destruindo você, não. O Pai te espera com o mesmo amor, com o mesmo carinho. O Pai, Ele entregou Jesus por mim e por você. O único, o Filho unigênito, Ele entregou por amor a você e por amor a mim. Em nome de Jesus. E aí eu quero trabalhar e quero tratar essa mentalidade. Observa, querida, que dentro dessa parábola existe um outro aspecto, uma outra relação, que é uma relação de serviço. Eu não sei se você já parou para prestar atenção nisso, porque existe uma relação de paternidade, mas existe uma relação de honra e existe uma relação de serviço contido nessa parábola. O primeiro filho entende que não é digno de ser chamado filho e volta querendo ser servo. Mas o filho mais velho alega que recebeu a herança, mas não se afastou do pai. Mas ele alega que nunca festejou com o pai, que nunca recebeu um cordeiro do pai. Mas o texto afirma que quando o pai entregou a herança para o filho mais novo, entregou também para o filho mais velho. O texto retrata e declara que o pai faz uma declaração linda, que é para mim e para você: meu filho, tudo que é meu é teu. Tudo que eu tenho é teu. Mas a mentalidade daquele filho não era essa. A mentalidade era a mentalidade de servo, era a mentalidade de escravo. E nesse momento nós precisamos voltar à essência. E a essência é o Pai. A essência é a presença do Pai. A essência é a paternidade. Mas a relação com o Pai, ela se dá nesse nível de paternidade, no nível de honra e no nível de serviço. E aí nós entramos propriamente disso no propósito de Deus para as nossas vidas. Porque Deus é um Deus de propósito. Deus não faz nada ao acaso. Deus tem uma missão linda para mim e para você. Afinal de contas, Ele quer uma família muito grande, de muitos filhos semelhantes a Jesus. E o Pai está à procura
E o Pai vai usar a sua vida, a minha vida, para que outros sejam acolhidos nos braços dele. Para que outros sejam alcançados também como filhos. Para que esses que andam errantes pelo mundo, que desconhecem a paternidade, que desconhecem a honra, que desconhecem o seu propósito de vida, se encontrem novamente. Voltem para a essência, voltem para Deus. Essa relação de serviço explícita nessa parábola, ela simboliza a minha relação de serviço para com o Pai e a sua relação de serviço para com o Senhor. O Senhor, Ele espera de mim, de você, um serviço. Amar é um verbo, é uma atitude. E como o Pai procura os adoradores, os verdadeiros adoradores, eu e você estamos juntos, porque como herdeiros que somos do Pai, nós nos responsabilizamos também pelas coisas do Pai. Quando o Pai diz aqui para esse filho: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Com isso vem implícito, com essa verdade, vem implícita também uma advertência: cuide das minhas coisas. Tudo que é meu é teu, então o propósito de Deus é o meu propósito. O sonho de Deus é o meu sonho, é o seu sonho. Quando ele diz tudo que é meu é teu, ele está dizendo: o meu reino é também o seu reino. A minha missão é também a sua missão. A minha igreja, a minha casa, a minha família também é sua casa, sua igreja, sua família. O meu amor é também o seu amor. O meu propósito é também o seu propósito. Então, em nome do Senhor Jesus, que nesse tempo nós possamos voltar a essa essência. E essa duplicidade de argumentos entre filiação e serviço, entre Deus ser o nosso Pai ou o nosso Senhor, existe um equilíbrio maravilhoso que Deus vai nos dando pelo seu Espírito. Porque o equilíbrio está em ser um filho que serve ao Pai, em ser um filho que sabe honrar o Pai, em ser um filho que entende que é herdeiro do Pai e, portanto, responsável pelas coisas do Pai. E essa sou eu e você, que precisamos voltar a essa essência. Precisamos nos reconhecer. Eu e você precisamos nos reconhecer. Nos conhecer com mais intimidade. Olhar para dentro de nós mesmos e saber o que Deus pensa a nosso respeito. Quem o Senhor diz que eu sou? Quem o Senhor diz que você é? Você é filha, você é querida, você é serva do Deus Altíssimo. E aí você identifica dentro de tudo isso um relacionamento com Deus profundo e íntimo, que vai determinar aí o seu futuro, onde você vai chegar, ou seja, o seu destino. Porque se você souber quem é você, se você tiver convicção da sua identidade, se você dentro dessa perspectiva da sua identidade em Cristo souber para onde você vai, ou seja, qual é o seu propósito, certamente você chegará ao seu destino. E quanto mais você vai para a essência, quanto mais você vai para a presença do Pai, quanto mais você desfruta da essência que é o próprio Pai, mais você conhece o Pai, mais você se conhece, mais você conhecerá o seu propósito, aonde Deus vai levar você, e mais você chegará ao destino que Deus tem para a sua vida. Então, em nome de Jesus, que nós todas possamos nos reavaliar. Eu sei que você já deve ter avaliado toda essa circunstância nesse tempo. Eu sei que você busca um autoconhecimento. E eu quero te incentivar a permanecer buscando. Porque nós precisamos a cada dia nos lembrar de quem nós somos. E de quem o Senhor é. De quem o Pai é. E eu vim aqui para dividir com você, para separar esse tempo, para voltarmos à essência com o Senhor.
Que você tenha essa relação com o Pai, não uma relação com a mentalidade de servo apenas. E aí nós podemos lembrar de Marta e Maria. Maria escolheu a boa parte. Jesus disse que essa não lhe seria tirada, porque se aquedou aos pés do Senhor. E lá nos pés do Senhor desfrutava da presença dEle, das palavras dEle. Mas Maria servia a Deus. E nós precisamos aprender também com Marta, servindo ao Senhor. Sejamos um pouco de Maria, sejamos um pouco de Marta. Sejamos filhos, mas sejamos servos. Sejamos aqueles que têm um propósito diante de Deus, que se relacionam com o Pai, mas que sabem que o que o Pai deseja e precisa é de uma relação também de serviço. Uma relação de labor, de trabalho. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Se você é filha, sirva. Se você tem uma relação com Deus como Pai, honre com seu serviço, com seu amor. Anuncie que os seus pés possam ser pés que propagam a salvação. Que as suas mãos possam ser mãos que executam o serviço de Deus. Que os seus braços sejam os braços do Pai, abertos para aqueles que precisam de um abraço de Deus, porque Deus habita aí dentro de você. O Espírito de Deus está dentro de você, está dentro de nós. E é através do Espírito Santo que o mundo conhecerá que Ele nos amou e Ele os amou. E esse amor que foi declarado na cruz do Calvário, que foi experimentado pelo nosso Senhor, por nós, esse amor, Ele quer alcançar a minha e a sua vida. Eu quero convidar você, nesse tempo, a voltar à essência. Que possamos todas nós voltar à essência. A sua identidade, filha. O seu propósito, servir ao Pai. O seu destino, o céu, o reino. Aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém, querida? Antes de finalizarmos, eu queria fazer uma oração. Queria realmente buscar, junto com você nessa hora, a presença do Senhor e nos declarar como filhas e servas do Deus Altíssimo. Amém? Que haja um retorno à essência. Feche os seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus. Papai querido, como é bom, Abba, Pai, querido Pai, como é bom saber que o Senhor nos ama, que o Senhor tem cuidado de nós, que nada tem nos faltado, que em meio a todas as circunstâncias, os seus braços nunca estão encolhidos, pelo contrário, sempre, sempre, sempre abertos para nos acolher. Faça o que façamos, o Senhor nos recebe de volta. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir por essa minha irmã que estava longe, por essa tua filha, esse teu filho que por acaso estejam agora me ouvindo, que esteja longe da tua presença, em nome de Jesus, que eles voltem a desfrutar do teu afago, do teu abraço, do teu amor, do teu carinho. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir, Senhor, que esses que estão errantes, que estão embarcados para um destino de trevas, como Jonas fez, retornem, Senhor, porque nós somos fonte de vida, como Jonas era fonte de vida para Nínive. Jonas era alguém que tinha que te servir, anunciando a vida ali naquela cidade. E ele, Senhor, teve que voltar à essência, voltar à tua presença, a duras penas, a situações muito difíceis e complicadas, e que nós não precisemos viver, Senhor, no fundo de porões das nossas almas, que nós não precisemos passar por tempestades para voltarmos à essência, Senhor, para voltarmos à presença do Pai, que nós não precisemos voltar, Senhor, de lugares inóspitos, cuidando de porcos e desejando a comida deles. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, papai, em nome de Jesus.
Demonstra, Senhor, o teu carinho agora, Senhor. Toca com a leveza do teu Espírito Santo, com o sopro, Ruach Elohim, em nome de Jesus Cristo, Deus. Eu quero declarar sobre essas minhas irmãs, sobre essas pessoas que me ouvem nessa hora, o amém do Senhor, a bênção do Senhor. Eu quero declarar que toda mente escrava volte a ser uma mente de filho, de servo sim, Senhor, mas não somente de servo, de filho sim, Senhor, mas não somente de filho. Que haja o equilíbrio da honra, o equilíbrio da essência, e que aqueles que são filhos também aprendam a servir, em nome de Jesus. Quero te dizer, mais uma vez, foi um prazer estar com vocês. E que, se Deus quiser, no próximo ano, se Deus nos permitir, estaremos juntas novamente. E aí assim, no 11º ano de Congresso de Mulheres do Projeto Adoradores. Amo vocês. Quero deixar aqui a minha gratidão à pastora Daniela. Um abraço, minha pastora. Saudade demais. Muito obrigada pela honra mais uma vez de estar com vocês. Eu as abençoo em nome de Jesus. E declaro a paz que o Pai dá, a bênção que o Pai tem. Que Deus os abençoe. Que o Pai as abençoe em nome de Jesus.